Apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio de hoje, quinta-feira, recebendo aqui a psicóloga clínica Isabelle Ingrid, do Instituto Penedo. Isabelle, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Isabelle, estou agora atuando no Instituto Penedo, onde que a gente oferta atendimento pelos convênios dos planos de saúde e por meio particular também, né? Então, a gente fornece horários bem flexíveis, de segunda, quinta e sexta, manhã e tarde, né? A gente acaba que dispondo, né, horários bem acessíveis. Qualquer coisa, podem estar entrando em contato, né, com a recepção do Instituto Penedo. Eu atendo, né, o público infantil desde a primeira infância, casos do espectro autista também, adolescentes, adultos e idosos, né. E eu queria falar um pouquinho, né, com vocês a importância de fazer terapia, ou muitas vezes o porquê, né, fazer terapia. E em primeiro lugar, eu queria trazer, né, o que Freud defende, né, em sua tese, em 1930, que o mal-estar ele é inerente à vida e sociedade, né? Então, todas as fases da nossa vida apresentam seus desafios, né? Seja na infância, seja na adolescência, na vida adulta, na velhice, né? A vida, ela acontece, né? A gente acaba que, às vezes, tomando um susto, né? Os desafios do trabalho ou da vida na escola. E a terapia, ela pode proporcionar, né, um lugar de fala seguro, né? Um lugar sigiloso, de acolhimento, sem julgamentos. Além de tudo, a terapia ele proporciona, né, esse espaço de ressignificar, né, da gente ver com os outros olhos, com outro discurso, isso que nos afeta, isso que nos traz sofrimento. Das relações também, né? As relações, elas sempre se apresentam também com seus desafios, né? Seja na escola, com os amigos, com os professores, seja no ambiente de trabalho, seja com nossos pais, com nossos namorados, esposos, né? Acaba que a vida, né, se apresenta enquanto um desafio, né, em todas as fases da nossa vida. E aí a terapia, né, é esse espaço, né, esse espaço de escuta, esse lugar de fala, e do paciente também se escutar, né, se escutar, rever, repensar, modos de talvez lidar melhor, né, com isso que traz tanto sofrimento, ou isso que às vezes, né, transtorna o nosso dia a dia. E é isso, assim. A psicologia clínica, no caso, ela é um braço da psicologia. Qual é a diferença da clínica para as demais? Tá. Então, a psicologia, ela acabou que se adentrando em várias áreas, né? No meu jurídico, no meu hospitalar. Eu também sou psicóloga plantonista no Hospital Regional. E dentro das escolas, né, com a psicologia escolar. E a psicologia clínica é essa área da psicologia mais comumente conhecida, né, que é da clínica, como o nome sugere, e da terapia, né? Então tem essa logística das sessões, né? Então não é como uma consulta médica, né, em que você vai, a primeira consulta tem um retorno, né? Caso necessite, aí vai mais uma terceira vez, né? Não. Terapia normalmente é um momento de construção contínua, né? Então, algumas pessoas optam, né, e preferem fazer o acompanhamento semanalmente, algumas a cada 15 dias, isso é muito singular de cada pessoa, né? Como eu estou trazendo, né? A vida, ela traz o sofrimento, mas como isso afeta, como a vida afeta cada um é muito diferente, né? O que acontece para cada um, né? As desigualdades que há no nosso meio social vai afetando de um modo diferente também, né? As contingências da vida, como vai trazendo a necessidade também, né, de ter esse acompanhamento, é muito singular. Mas, em regra, né, a terapia é pensada nesse sentido do acompanhamento, né, semanal, pelo menos por algum tempo, né? Eu gosto de deixar sempre muito à vontade, né, para o paciente, né? Se ele quer passar 1 mês, 2 meses, às vezes eu sugiro, né, que precisa um pouco mais.
mas é muito do paciente, né? Do desejo dele de continuar, de suportar também, né? Esse lugar de estar ali se escutando, né? Estar ali revivendo isso que causa um sofrimento. Então, eu sempre gosto de deixar muito à vontade, né? Para que a pessoa escolha, né? A cada 15 dias, semanalmente, mas em regra as pessoas preferem sim semanalmente, né? Normalmente acho um tempo tranquilo, né? Isabelle, geralmente quanto tempo demora o processo, por exemplo, de acompanhamento psicológico? Isso aí é de cada caso, né? Porque cada pessoa traz um caso muito diferente, né? Por mais que eu diga que fulaninho traz o mesmo caso de cicraninho, né? O caso de um processo de luto, por exemplo. Mas como cada um vai vivenciar isso, como isso afeta, é muito singular. Então, algumas pessoas passam anos na terapia, outras uma sessão, outras um mês, né? É muito disso, assim, de como vem com esse sofrimento, né? De como isso abala, de como isso mexe com as estruturas, se tem uma rede de apoio, se não tem. Então, pessoas que não têm uma rede de apoio, por exemplo, né? Uma família, né? Amigos, ou até mesmo um ambiente de trabalho saudável, né? Que pode representar um apoio, né? Diante do sofrimento, ela tem mais condições de enfrentar, né? Um momento difícil. Mas uma pessoa, por exemplo, que não tem essa rede de apoio, né? Se sente um pouco mais fragilizada, assim, né? De passar por certas coisas, e em alguns desses casos precisa, assim, de um acompanhamento mais contínuo. Ainda existe muita resistência, por exemplo, ao tratamento, ao processo terapêutico, ou tá diminuindo um pouco de uns anos para cá? Acredito que vem diminuindo um pouco, e acredito que tem muito ainda aquela dúvida: o que eu vou dizer? Né? Algumas pessoas, quando chegam na primeira sessão, perguntam se eu não sei o que falar, né? E aí não tem problema não saber o que falar, vai ter o que falar lá, né? Se apresentar, né? O terapeuta, ele vai, né? Direcionando a escuta, a fala, vai fazendo algumas perguntas, e normalmente essas sessões, né, que o paciente ele vem dizer, hoje não tenho nada para dizer, são as sessões mais longas, são as sessões que duram mais. Então, assim, é muito interessante, porque é um espaço de fala muito diferente, né? Eu escuto muito isso. Eu nunca tinha falado isso antes, nem percebia isso, né? Então, isso, assim, de estar num espaço de uma fala muito diferente, né? Isso que eu sou psicanalista, minha atuação é em psicanálise de orientação lacaniana. Então, a gente acredita muito no inconsciente, né? Nisso que a gente repete sem saber por que repete, no ato falho, né? Isso que a gente faz achando que, foi um engano, né? Não foi um engano. Esse espaço de fala que o paciente geralmente encontra no consultório, por que ele não consegue encontrar na família, no ambiente de trabalho, nos amigos? É mais difícil? Aí é de cada um, né? Algumas pessoas sim conseguem encontrar, e mesmo assim às vezes precisa sim da terapia, né? Infelizmente nada na nossa vida é completo, é capaz de nos satisfazer por completo, né? A gente precisa de várias coisas, mas é do um a um, né? Eu acho que nem toda família é acolhedora, nem todo trabalho também é. O trabalho ele pode sim ser um ambiente de estresse e de adoecimento psíquico. Outros não, né? Alguns ambientes de trabalho se apresentam, né, de um modo muito acolhedor também, mas é muito de cada pessoa como ele experimenta, né? E de como essa família também tem, né? Nossa família não é de todos, né? Quem deveria fazer terapia, por exemplo? Fazer terapia, aliás, existem gatilhos onde no meu dia a dia eu percebo que eu devo fazer uma terapia? Eu digo que precisa fazer terapia quem deseja. Porque, né, acho que precisar, acho que pelo menos em algum momento da vida todo mundo já precisou, né? Quem não já passou por um momento de sofrimento muito grande, né? De um desafio. Mas eu acho, assim, que vem muito quando algo foge um pouco do normal, né? De uma ansiedade muito forte, de sintomas da síndrome do pânico, nessa dificuldade de sair de casa, essa dificuldade de estar perto de pessoas, né, de um sufocamento, né, que é muito característico da síndrome do pânico, ou então de um sofrimento psíquico muito grande, né, que o sujeito às vezes não consegue dar continuidade com a sua vida.
A pandemia deixou o ser humano mais abalado emocionalmente? Com certeza, né? Foi um momento muito estressante, muitas pessoas perderam, muitas pessoas próximas, né? Muitas pessoas amadas e queridas. Foi um momento também de muita reclusão, então não tinha muito esses escapes, né? Que a gente, enquanto sociedade, criou, né? As festas, os momentos de lazer, de família, então era um momento assim de pânico, a gente poderia dizer, né? A gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, se havia, né, um momento quando é que ia acabar, então era algo assim, a gente estava muito no escuro, né? E a vida em casa, né, no confinamento também foi alguma problemática, né? O uso muito exacerbado das redes sociais, acredito que para as crianças e para os adolescentes também foi um momento muito difícil, né? A criança, ela começa a sair, né? Começa a vivenciar essas relações sociais com a escola, né? Então ela estava em casa, estava nesse confinamento, né? O desenvolvimento cognitivo foi assim prejudicado, de certo modo também, com os adolescentes, né? Naquela fase de estar ali vivenciando um momento assim de um pouco mais de afastamento das figuras paternas, né? De estar com os grupinhos escolares, de começar, né? Com as primeiras festinhas, né? Esse momento de viver a escola de um jeito diferente, né? Que se vive na adolescência também foi barrado, né? E essas aulas mortas, né? Que é a aula online, né? Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte conta que o filho dela tem 2 anos de idade e já não larga o telefone celular. Ela quer saber dos riscos que isso pode trazer para a vida dele. Tá, então para a criança, né, pode trazer inúmeros, né, desde a questão do desenvolvimento da psicomotricidade, né, que é, por exemplo, de desenhar, de conseguir desenhar a letra, né, para conseguir fazer as palavrinhas, isso tudo é prejudicado, né, porque a criança, ela às vezes fica muito ali naquele movimento de estar no celular, não brinca, não desenha, né, às vezes não consegue se concentrar no ambiente escolar, né, porque o celular é essa coisa assim da celeridade, né? Tudo muito rápido. Né? Você consegue no YouTube colocar o vídeo numa velocidade 2x, né? 1,5, né? Tudo ali é muito rápido. Os vídeos frenéticos, né? Tanto no Instagram, quanto no TikTok, no Kawaii, né? Traz muito isso, né? De uma vida acelerada, de uma vida, assim, dos vídeos de 5 segundos. Isso pode estimular também a falta de paciência nas crianças? A falta de paciência, de atenção, né? Isso, né? A aula que você tá ali sentadinho e a professora tá ali falando. Se pudesse apertar o 2x na sala de aula, apertaria também. Com certeza, né? Pudesse apertar 2x, pular, né? Pra parte assim mais interessante. Então, isso sim é muito prejudicial, né? Isso de brincar é um exercício muito importante para a criança, né? Isso, desenvolvimento psicomotor, cognitivo também, né? E social, né? Quando a gente brinca, a gente quer muita interação do outro. Nem que seja no imaginário, né? Brincar de professor para as bonecas, né? Brincar de polícia e ladrão com os bonequinhos que tem, né? Ou com o cachorro, ou com o gato. Isso estimula muito o outro, né? O social. O celular não. É muito eu com eu e o celular. Esse mundo muito individual, né? Inclusive, algumas crianças têm apresentado um retardo na fala, né? Diante desse uso... Por causa do uso do celular? Sim. Porque hoje em dia as crianças começam muito cedo, né? Às vezes o celular é a babá. Né? A criança está chorando, então dá o celular. Né? E é difícil realmente criar uma criança, né? Não é fácil, ainda mais no mundo de hoje, né? Antes havia uma rede de apoio maior para as mães, né? Isso que eu falo, né? Uma criança era criada pela rua, né? Às vezes pelas mães dos amigos que estavam ali na rua, que davam atenção, pela avó, pela tia, por uma prima. Hoje está todo mundo muito nos seus trabalhos, Hoje né? é pelo celular, né? Hoje é pelo celular, né? E qual a importância do autoconhecimento na terapia? É importante também nesse caso? Isso quando eu falo, né, de se escutar. Né? Às vezes a gente acaba levando uma vida de uma repetição, de um automotivo, né, que a gente não se percebe fazendo certas coisas. E às vezes na terapia a gente percebe, né, às vezes o terapeuta pontua, né, aquilo, pontua algo, mas por que você faz isso? Você fez isso de novo? Você gosta ou não gosta disso que você está dizendo? Né? Tem um meme, né, de psicanálise assim, eu gosto do que eu odeio. Então isso, eu digo que eu odeio, mas eu continuo fazendo, né? Continuo repetindo. Então é um momento assim de você se perceber, né? De se escutar,
Isso que você fica ali falando e não se percebe, continua fazendo. Em psicanálise a gente diz que o sujeito entra em análise quando ele para de colocar toda a culpa no outro. Não, é o outro. No momento da análise que o sujeito ele começa a se colocar. Tem coisas que são do outro, sim, muitas, mas muita é nossa mesmo. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos aí do Panorama 95. Eu queria fazer uma pergunta à moça. É o seguinte, eu queria saber qual é a idade ideal para que a pessoa tenha maturidade para utilizar o celular. Existe uma idade ideal? 14 anos, após o término do ensino médio, do ensino fundamental? Alguma coisa nesse sentido? E aí, Isabelle? Eu acho que é o seguinte, eu acho que não é interessante iniciar tão cedo com a criança, né? Como isso, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Definir uma idade é muito complicado, porque hoje eu acho que a criança que está na escola, que não tem um celular, talvez ela seja até motivo de chacota, né? Mas eu acho assim que talvez o uso moderado é possível. Com 8 anos de idade, com 9 anos, 10 anos, que haja um desenvolvimento significativo da fala, da coordenação, da psicomotricidade, né? Isso já foi desenvolvido, né? Na escola, até mesmo em casa. Então, eu acho assim que a chave é a moderação, né? Ter um horário ali para usar, até porque hoje as crianças já utilizam muito o WhatsApp, até mesmo para fazer trabalhos em grupo, né? As escolas já contam, né, com as redes sociais para fazer interação, e é isso. Eu acho que também não tem como a gente viver o mundo rejeitando o que já está posto, né? Aí o meu digital está posto, ele também tem muito a oferecer, mas o que não dá é esse uso exacerbado, né? Não só na criança, no adulto também, né? O nosso ouvinte Sid Clay colocou o seguinte: bom dia, pela entrevista, dona Francimari, que é a esposa dele, né? Sid Clay está no caminho certo, na criação de Lucas. Celular ele não pega, é só quando a gente viaja para ele assistir desenhos. Ou seja, é um uso controlado, não é isso? Sim, exercendo quase que a função de uma televisão, né? É só para assistir. Sim. Isabelle, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Só lembrando que a Isabelle Ingrid, ela é psicóloga clínica, está no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone 996477721. Quer deixar seu Instagram, Isabelle? É psi.isabelleingrid. Fácil, né? Psi. Isabelle Ingrid. Isabelle, como é que se escreve? Porque com Isabelle S, precisa de várias S, formas. 2LE. Isabelle. Sim. 2LLE, né? Isso. Ingrid. Ingrid. Fácil lá lhe seguir, lá você tem dicas, tem informações, não é isso? Tenho sim, tem alguns posts, se quiser estar entrando em contato comigo também, né? Tanto tem a recepção, né, que faz os agendamentos, mas caso se sintam com desejo e à vontade para falar, eu estarei disponível. Quer deixar algum telefone de contato? Não, tem no meu Instagram. Tem lá, né? Então pronto. psi.isabelleingrid. Obrigado, Isabelle, por sua participação. Obrigada a vocês. Sucesso aí no Instituto Penedo aqui na cidade de Caicó.